Todos os advogados estão sendo manipulados e ninguém percebeu, inclusive você. Quero conversar com você hoje a respeito de um assunto muito importante e eu preciso da sua atenção desde o início até o final. Você já percebeu que você persegue diariamente a evolução do seu negócio? Que você sofre tentando pensar em como conseguir mais clientes? Também já parou para pensar que você se pergunta, será que o digital funciona para mim? Será que existe um marketing para minha área que de fato vai permitir com que eu tenha mais clientes? Você já percebeu, dentro desse cenário todo que eu estou descrevendo para você, que à medida que você faz essas perguntas, você não encontra respostas? Ou melhor dizendo, que talvez as respostas venham embaladas em promessas vazias? Num método infalível, numa forma única de se ter mais clientes, você perdeu a capacidade de pensar. Melhor dizendo, lhe tiraram a capacidade de pensar. Os advogados estudam durante 5 anos, como eu estudei, você também estudou. Faz pós-graduação. Alguns caminham para o mestrado, caminham para o doutorado. Outros conseguem chegar até no pós-doutorado. E isso não reflete em resultados reais para a sua advocacia. Quando eu falo isso para vocês, eu estou falando de mim também. Eu cheguei até o mestrado e eu não tinha resultado. Eu não tinha clientes. E eu achava que eu encontraria essa solução de uma maneira fácil em algum lugar. De que existiria um método, de que existiria uma fórmula. Eu sabia que eu precisava ir para a internet, mas não tinha confiança se isso de fato ia funcionar. E hoje, ainda, eu percebo que cada vez mais, você pensa menos. Eu não estou querendo dizer que você não queira pensar. O que eu estou querendo dizer é que as informações que chegam até você fazem com que você não precise pensar. Fazem com que você tenha que, de alguma forma, seguir algo que alguém está dizendo que precisa ser feito. Dentro disso, você contrata, por exemplo, uma agência, acreditando que vai receber inúmeros chamados, vai vender um monte de contratos e vai ficar rico. Finalmente fiquei rico, finalmente consegui entrar para o digital. Só que as coisas não funcionam assim e eu tenho certeza que você fica sem entender o porquê. Esse vídeo é uma tentativa, é uma busca, na verdade, de te alertar, de te colocar exatamente onde você está agora, mas com senso de percepção. Porque às vezes você fica tentando entender por que está dando errado, sendo que você estaria fazendo tudo certo. Esse tudo certo é algo que te falaram que é certo, que te contaram, ou melhor, que te venderam que é certo. Você tem que fazer o tráfego, você tem que pegar uma lista, colocar no Facebook, colocar no Meta, colocar o pino num determinado local e jogar o tráfego para lá. Todas essas ferramentas já te foram apresentadas. E você comprou todas elas sem pensar se aquilo realmente era para você. Quanto de dinheiro já foi embora? Você já fez essa conta? Pega os últimos 12 meses. Ou se você começou agora, pega da data do seu início até agora. Quanto de dinheiro já foi embora? Quantos chamados realmente se converteram em dinheiro, em contrato? Você já parou para pensar que chegou um momento em que você vendeu um contratinho de R$2.000, que não é o seu ticket médio, e você começou a acreditar que era o resultado que você esperava? Aí você começa, advogado, que estudou, que tem titulação, que tem autoridade, que gostaria de vender um ticket médio de 15 mil, começa a querer vender de 2.000, 2.500, porque você acha que é assim que vai dar certo. Quando você vê,
você está num lugar que você não quer. Mas lembra, é o lugar que alguém um dia disse que você ia querer estar. Quantas vezes eu me deparei com alguns advogados que tinham um resultado, ainda que pouco, faziam contratos de 5, 10 mil e hoje estão se contentando com contratos de êxito, de recebimento incerto, mas porque no digital funciona assim. Essa frase, inclusive, me incomoda profundamente. Não existe o digital funciona assim. Marketing é marketing em qualquer lugar, seja na internet ou fora dela. O grande problema é que hoje nós vivemos de promessas vazias, sem conteúdo e que trazem micro-resultados. Mas eu vou te dizer uma coisa. Você procura micro-resultado, então você vai ter uma micro-vida. Você vai ser um micro-advogado. O grande ponto de tensão no marketing hoje é entender de maneira definitiva o que é uma estratégia que vai te trazer retorno. E o ponto básico é preservar a sua autonomia. É entender o que precisa ser feito para o seu negócio. Deixa eu te perguntar uma coisa. Por acaso alguém dá palpite dentro da sua casa? Alguém chega na sua casa e fala onde que deve ser guardada as coisas? Ou quem manda na sua casa é você? Por que no seu escritório é a agência que manda? Por que no seu escritório é o guru de palco que manda? O escritório é sua casa, é sua morada, é o seu lado profissional, é de onde você vai tirar recursos para ter uma vida melhor. E por que você entrega a chave da porta da sua casa para quem você não conhece? Com uma promessa falsa, vazia, que nem é aquilo que você está procurando. Se você não entender que você é o seu escritório, você vai continuar tendo um negócio parcial, meia vida, meia bomba. Se você chegou até aqui, se você se tocou pela mensagem que eu estou te transmitindo, eu vou te fazer um convite. E eu não vou te vender nada. Vou te fazer um convite muito simples. A se inscrever aqui no canal. A continuar acompanhando o conteúdo que eu estou produzindo aqui para você. Um conteúdo transformador, verdadeiro e gratuito. Eu tenho um compromisso de te ensinar, de fato, a como sair do espaço em que você está preso. Então se inscreve, ativa as notificações, para que sempre você receba um novo vídeo, uma nova mensagem que eu trago por aqui. E se fizer sentido para você, para o seu sócio, por exemplo, que está junto de você nessa jornada, da sua esposa, do seu marido, que trabalha com você, ou que está vendo você aí tendo dificuldade de crescer o seu negócio, compartilha com ele, compartilha com ela. É muito fácil, tem uma setinha aqui embaixo na tela, você vai clicar nela e essa pessoa vai poder assistir esse vídeo também. Faz isso, que eu tenho certeza que isso vai te ajudar a entender melhor o que é o marketing de verdade. E é daqui que eu quero seguir. Quando nós falamos em marketing, nós não estamos falando necessariamente numa forma de obtenção de clientes. É preciso fazer uma separação entre técnicas, ferramentas e instrumentos do que verdadeiramente é marketing. A grande construção de valor do que você é e do que você entrega só vai funcionar se ela sair de você e não do outro. Você pode estar até pensando aqui, mas espera aí, você está criticando as pessoas que me falam como tenho que fazer, me falando como eu tenho que fazer? Que paradoxo é esse? Na verdade, eu não estou te falando como você deve fazer. O que eu estou te falando é como você deve pensar. O pensamento é a primeira etapa para a obtenção de um resultado. E quando a gente fala de pensamento, a gente está falando de estratégia.
O que eu quero te entregar é a capacidade de se libertar do outro e ter a possibilidade de construir o que é seu. Senão, cada semente que você tem nas mãos, parte dela vai para o jardim do outro. Você vai enriquecer uma agência, você vai enriquecer um mentor, você vai enriquecer o dono de um curso. E você, de fato, não vai enriquecer. E quando eu falo em enriquecer, eu estou falando em construir legado. Em ter muitos clientes felizes e transformados. Consequentemente, a sua casa também será transformada. Dentro aqui do canal, você vai acompanhar uma sequência de vídeos gratuitos, para que você possa parar de estar nesse local de manipulação. E é natural que você esteja aí em razão do número enorme de ofertas que você recebe todos os dias. Porque você acredita que você é um advogado capacitado, mas que não sabe pensar o seu conteúdo. E ninguém é melhor do que você para pensar o conteúdo. Quem atende o seu cliente? Por que você atende esse cliente? Por que esse cliente te contrata? Por mais que você tente buscar a resposta no outro, por mais que você tente buscar a resposta num curso, essa resposta já está com você. E o que eu quero fazer é que você consiga olhar exatamente para esse lado. Para que você entenda que o conhecimento que você já tem só precisa ser melhor direcionado. É uma questão de energia. É melhor você ter energia direcionada para aquilo que você já sabe, organizar o que você já sabe e potencializar, transformando isso em resultado. Você não pode ficar na mão do gestor de tráfego. Você não pode ficar na mão de uma agência. Você não pode depender de um professor ou de um guru. Afinal de contas, você acha que você estudou realmente para depender dos outros? Por mais que você ache que você seja autônomo porque você tem um escritório, que você é um advogado empreendedor porque você enxerga o seu escritório como uma empresa, no final das contas, você está prestando contas para outro. E aí que está a manipulação. Quando você vê, você é obrigado a se manter dentro desse sistema constante, intenso de manipulação. E eu não estou dizendo que nesse ambiente não tenha informação útil. Eu não estou dizendo que você não vai ter capacidade de aprender nada. O grande ponto para mim aqui é que você vai aprender a permanecer manipulado. Você vai ter uma melhora, um micro resultado, alguma evolução e vai achar que esse é o seu teto. Ou que você tem que gastar mais para ir para o outro lugar, que talvez tenha um outro teto. E no final das contas, você subiu para o mesmo andar. Em nenhum momento você mudou de lugar. Você simplesmente acreditou que estava em outro lugar. A reflexão que a gente precisa se convidar a fazer, e que eu vou te ajudar nela, é como eu faço para ter mais clientes, uma estratégia clara, sem depender de ninguém. E quando eu falo sem depender de ninguém, eu não estou dizendo que é para você fazer sozinho, sem ninguém te ajudar. Eu estou falando que você vai controlar essa ajuda. Você vai sentar com o seu gestor de tráfego e vai poder cobrar resultados, vai poder discutir estratégias, vai sugerir movimentos e vai participar disso. Mas ele continua sendo o responsável. Sua equipe de social media vai construir conteúdo para você, mas você vai orientar, criticar, falar, olha, eu quero que seja feito dessa forma, porque eu quero atingir este tipo de resultado. E se ela não fizer, você troca, coloca outra pessoa no lugar e se mantém livre e autônomo com a sua identidade. O que eu ensino
não é marketing. O que eu ensino não é branding. O que eu ensino é liberdade. Liberdade de verdade. Não é liberdade de viajar o escritório e rodar sozinho. A liberdade que vale mesmo é a liberdade de não ter que prestar contas a ninguém. É a liberdade de saber que, independentemente de onde você esteja, você vai ter resultados. É a liberdade que te faz poder decidir exatamente para onde você quer ir e onde você quer estar, sem achar que está desagradando alguém ou algo. É mais profundo do que marketing. É mais profundo do que publicar um post. Está além, está acima, está em você, está dentro do que você quer e do que você persegue. Então, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se você quer de fato se sentir livre para poder levar o seu escritório para onde você quiser, independentemente das cifras, independentemente do faturamento, independentemente de qualquer coisa, você escolhe onde você quer chegar e para isso eu preciso te libertar desse jogo de manipulação. E o convite que eu te faço é o seguinte: já te fiz esse convite e faço de novo. Se inscreve aqui, porque a partir de agora você vai participar de uma jornada longa, gratuita e intensa de libertação das correntes de uma manipulação perversa que está acontecendo e que você precisa perceber logo, porque senão daqui a pouco pode ser tarde demais. Se inscreve aqui agora, ativa as notificações e compartilha para trazer mais gente para cá e aproveita esse conteúdo.